Meus queridos irmãos e irmãs, para aqueles que são devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus, é bom recordar que hoje iniciamos a novena de preparação para a festa de Santa Teresinha. Então, gostaria de, nesse sábado, sempre dedicado a Nossa Senhora, falar um pouco da devoção de Santa Teresinha à Virgem Santíssima. A última grande poesia que Santa Teresinha escreveu foi dedicada a Nossa Senhora. Santa Teresinha inicia dizendo: eu gostaria de dizer, Maria, porque eu vos amo. Qual é a razão do meu amor pela Virgem Maria? E ela então descreve como, quando ela morrer, né? Ou seja, quando nós morrermos e ultrapassando todos os santos do céu, aí depois a gente, naquelas escalas de santidade do céu, formos e atravessarmos os coros dos anjos, e então depois de tudo isso, virmos lá longe, no altíssimo da glória do céu, a Virgem Maria, muito, com a glória muito além de todos os santos e todos os anjos. Diz Santa Teresinha: eu baixaria os meus olhos diante de tanta glória, e seria difícil para mim crer que vós sois a minha mãe. Mas, contemplando a vida da Virgem Maria nos Evangelhos, eu a vejo sofredora e frágil como eu. Ah, sim, aí estamos falando a mesma língua. Se o problema aqui é sofrimento e fragilidade, então somos feitos da mesma natureza. Então vejam, a primeira coisa é essa identificação com a Virgem Maria na sua vida aqui na terra. Ou seja, compreendermos que a Virgem Maria viveu a sua vida aqui na terra através da fé. Claro, a Virgem Maria, já aqui na terra, desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, tinha todas as virtudes em grau eminente. Então, quando a Virgem Maria começou a se desenvolver, começou a desenvolver a sua inteligência, a fé da Virgem Maria foi uma fé cada vez mais luminosa. Vamos entender o que é a fé. Vejam, quando nós fazemos o nosso ato inicial de fé, o que é a fé? Vamos lá, ser bem práticos. Eu olho, por exemplo, para o Santíssimo Sacramento. Vejo que tem aparência de pão, mas diz que Jesus está lá, que aquele pão é o corpo dele, e que, portanto, já que o corpo dele está lá, também está lá a alma dele, também está lá o sangue dele, também está lá a divindade dele. Mas não dá para a gente compreender isso com a nossa inteligência, porque não existe nenhuma analogia, não existe nada com o qual eu possa comparar esse mistério. Não tem nada de semelhante no mundo. Entende? Se você vai comparar uma cidade com outra, você vai comparar uma fruta com outra, você vai comparar um padre com outro, você tem uma analogia, você tem como comparar. Mas essa coisa de que, esse mistério enorme de que Jesus está na Eucaristia, não tem como, onde você se agarrar.
porque você não tem comparação. Então, a sua inteligência vê, atenção senhores, a sua inteligência vê que ela não dá conta de compreender. Mas, já que a igreja de todos os séculos, já que os papas de todos os séculos, já que os santos de todos os séculos creram que Jesus está na Eucaristia, eu submeto a minha inteligência. Quer dizer o seguinte, eu me rendo e digo assim, tudo bem, não dá para compreender, mas eu creio, porque tem gente mais santa, mais sábia, assistida por Deus que crê. Se o Padre Pio, que nós vamos celebrar amanhã, mas não vamos celebrar porque caiu no domingo, né? Paciência. Então, se o Padre Pio, que nós vamos celebrar amanhã, 50 anos de falecimento, né? Aliás, essa noite, se alguém quiser acordar às 2h30 da manhã, em honra da morte do Padre Pio, que foi às 2h30 da manhã, seja, né, acolhido por Padre Pio nesse momento na sua casa lá de devoção. Bom, se o Padre Pio, que é muito mais santo, muito mais sábio do que eu, creu que Jesus estava na Eucaristia, gente, eu não vou duvidar num negócio desse. Se Santa Teresinha creu, se os santos creram, se Nossa Senhora creu, eu vou render minha inteligência e dizer, não entendo, mas eu creio. Pronto. Esse é o primeiro ato. Eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Mas atenção, este ato de fé inicial é um ato humano. É um ato humano agraciado. Claro, se Deus não tocasse seu coração, não ia acontecer, porque tem tanta gente rebelde, orgulhosa, soberba, que não crê, e não vai crer nunca, porque não se dobram, a inteligência deles não se submete, está entendendo? Você tem que baixar a cabeça e dizer, é maior do que eu posso compreender, mas os santos e sábios creram, eu creio também. Humildade. Aí, mas esse ato ainda é um ato humano. Aí você vai e começa a ter sua vida de oração. Como é que a gente faz as nossas joias, cálices, etc. e tal? Eu vou pegar aqui esse crucifixo do altar, faz de conta, isso daqui não é prata coisa nenhuma, só pelo peso você vê que não é prata, porque está pesado demais. Prata é bem levinha, vai fazer o quê? Mas como é que a gente faz geralmente? Você faz um crucifixo de prata, que é um metal mais barato do que o ouro, e você põe e faz um revestimento de ouro, não é assim? Você quer um crucifixo dourado? Você compra prata, manda fazer o crucifixo e depois dá umas pinceladinhas de ouro, porque o ouro é demais de caro, né? Então é só folheado a ouro. Não é assim que a gente faz? Deus fez o inverso. Deus entregou a fé, Ele entregou um cálice de ouro mais puro e mandou revestir de prata. O ouro fica escondido. Quando você diz, eu creio que Jesus está na Eucaristia, quando você submete a sua inteligência, dizendo, eu creio, vai fazer o quê? Minha inteligência não chega a tanto. Eu creio nos que os santos creram. Você submeteu a sua inteligência, você tem acesso a quê? Eu tenho acesso a uma superfície de prata. É o dogma, é o que a gente aprende no catecismo. Mas aí você vai rezar.
você vai rezar e você vai meditar. E meditando, rezando na frente da Eucaristia, reza, meu Deus, Jesus está lá, etc e tal. Um belo dia, Deus, atenção, Deus pode conceder a você a graça de uma luz divina, como se fosse uma espécie de raio-x, que pega aquele cálice de aparência de prata, ele bate aquele raio-x, e você enxerga o ouro dentro. Isso é a fé como ato divino. É o que a gente procura quando a gente reza. É essa a fé. Quando nós rezamos, nós estamos procurando uma luz divina, um ato divino, que pegue essa superfície de prata que a gente crê e você enxergue. Isso já aconteceu com você. Por exemplo, você aprende no catecismo, Deus me ama infinitamente. Aí você um dia está numa pregação, o pregador vai lá, prega, de repente, o que foi? Deus me ama. Você não sabia? Eu sabia, mas agora eu sei. Você viu, através da superfície de prata, você viu o ouro lá dentro. Você viu o que Deus realmente queria dizer. Ou seja, você conheceu com a luz divina o que Deus estava querendo dizer para você. O que é que isso tem a ver com Nossa Senhora? Isso tem a ver com Nossa Senhora o seguinte: primeiro, Jesus não tinha fé, porque Jesus é Deus. Ele via as coisas diretamente, ele não precisava de fé. Mas Nossa Senhora vivia na fé. E ela fazia exatamente assim. O anjo aparece para ela e diz: você vai ser mãe de Deus. Inicialmente, a inteligência dela diz: mas como que vai acontecer isso? Ou seja, a inteligência humana vê que diante de um mistério desses, nós não damos conta de compreender. E então, diante do anjo, eis aqui a serva do Senhor. A pessoa se submete. É claro que o ato de submissão de Nossa Senhora foi muito mais sublime do que qualquer ato que nós possamos fazer. Mas a gente se submete. Esse ato de submissão, para nós, é sempre geralmente um ato humano de submissão. Claro que a graça de Deus está lá, ajudando você a fazer aquilo, mas é você que está fazendo aquilo. É você que está se submetendo e dizendo: eu creio. E você vai, pega então o cálice de prata e leva para casa. Você diz: eu me submeto, eu aceito, eu creio no que crê, tudo que crê a Igreja Católica. Aí eu levo para casa o meu cálicezinho de prata, vou rezar. E quando eu rezo, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Conferens in corde suo, ou seja, meditando no seu coração, repassando aquilo no coração, e Maria foi crescendo de fé em fé, e foi vendo cada vez mais com luz divina, as luzes divinas iam iluminando o coração da Virgem Maria, e ela cresceu na fé. Nossa Senhora, gente, para começar a conversa, a fé de Maria já era maior do que qualquer fé que já existiu no mundo. Mas apesar de ser uma fé tão grande, essa fé, a fé da Virgem Maria, foi crescendo, porque a nossa vida aqui neste mundo é uma vida na fé. Santa Teresinha disse: eu me alegro de ver a Virgem Maria nos Evangelhos, porque ela vivia uma vida na fé. Essa luz que ilumina o que a gente crê, é uma luz que a gente enxerga as coisas, mas continua um pouco obscurecida na fé.
Mas é importante, eu estou descrevendo tudo isso, meus queridos, por quê? Porque eu estou descrevendo o que nós precisamos pedir a Deus na nossa vida espiritual. Se você é católico e crê nas coisas da Igreja Católica porque os santos disseram, porque os papas disseram, porque a Igreja diz, ótimo, legal, fez o primeiro ato. Você submeteu a sua inteligência. Mas você precisa crescer e fazer mais do que isso. Você precisa rezar sobre essas coisas. E rezando até que finalmente você enxerga que é assim. Porque a luz divina mostrou para você que é assim. É o que nós chamamos de experiência da fé. De tal forma que se amanhã vier um pregador dizer uma heresia, você diz, eu não caio na sua mané. Por quê? Porque eu vi. Viu como? Vi na fé. Mas que tipo de fé? Uma fé que era um ato divino. Não é todo dia que acontece isso, não é toda hora que acontece isso, mas nós precisamos buscar isto. Buscar uma fé luminosa, onde nas trevas da fé nós enxerguemos através da superfície de prata o ouro que está dentro. A superfície de prata é o dogma da que a igreja nos ensina. O ouro é a verdade que aquelas palavras escondem ou tentam revelar, mas que nós só somos capazes de enxergar quando Deus nos ilumina interiormente. Resumo da conversa. Trata de rezar, criançada. Porque se vocês não rezarem, meditarem sobre as coisas, as verdades de Deus, vocês vão ficar sempre crendo por ouvir falar. A gente precisa crer por ter visto. Visto como? É sempre nas trevas da fé, claro, mas é um ver de uma luz, onde você, poxa vida, se durante 30 segundos na sua vida você viu a verdade da Eucaristia, gente, isso já é uma graça enorme. Os santos vão crescendo nisso. Então peçamos à Virgem Maria que ela, lá do céu, nos dê um pouco da sua fé. Lá no céu, agora Nossa Senhora está lá, ultrapassando o coro dos anjos e dos santos, gloriosa, ela não precisa mais de fé. Nossa Senhora não precisa. No céu, Nossa Senhora não tem mais necessidade de fé, porque ela vê Deus face a face. Então, a minha mãe, a senhora teve uma fé tão grande, dá para mim. Empresta um pouquinho essa fé para mim. Santa Teresinha diz isso ousadamente na poesia dela. Ela diz: os tesouros de uma mãe são os tesouros da filha. Por isso, Maria, as tuas virtudes são minhas. A tua fé é minha. Você não se entregou a Nossa Senhora, totus tuus, Maria? Se entregou a sua fé miserável para Maria, e Maria entregou a fé dela para você. Você entregou o seu amor mulambento para Maria, e ela entregou o amor dela para você. Peça a ela, na sua oração: Maria, mãe, eu quero amar e crer como vós amastes. Então, nesse sábado, dedicado a Nossa Senhora, início da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, aprendamos com essa doutor da igreja, Santa Teresinha, que nos ensina. É verdade, ela viveu da fragilidade da fé, teve a maior de todas as virtudes da fé que existiram na face da terra, mas as virtudes dela são nossas.